Quando falamos de seres fantásticos que causam espanto, ou seja, de monstros, podemos distinguir duas grandes categorias: os monstros propriamente ditos, que não parecem nada a um ser humano, e os homens-monstro, que possuem forma humana ou semi-humana. Entre esses segundos, hoje nos interessam aqueles que compartem rasgo com algum animal e podem transformar-se: homens-caveiras, homens-pantera e homens-lobo. A mescla varia segundo a geografia, mas desde os princípios do século XX, o homem-monstro mais popular tem sido sem dúvida o lobisomem, também conhecido como licântropo, um tipo estranho que se afeta nas noites de lua cheia a cada sexta-feira. Antes de que os estúdios Universal convertessem o lobisomem em um ícone reconhecido em todo o mundo, o homem-lobo era um monstro de origem europeia. Historicamente, o lobo sempre foi um animal temido na Europa. Diferente de nossos antepassados, nós não temos que defender-nos de seus ataques e incursões com um pau pontiagudo ou uma tocha. Mas, inclusive, na atualidade, se considera um lobo um animal perigoso. Quando o velho continente estava coberto de grandes bosques e os homens viviam em grupos pequenos e dispersos, a presença de lobos era motivo de alarme e medo. Sua astúcia, ferocidade e voracidade o converteram em um animal aterrador, sem necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais. As crianças eram advertidas por meio de contos como Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos e O Lobo e as Sete Cabritinhas, todos eles com uma criatura que se aproximava silenciosa para confundir as vítimas que acabavam em seus estômagos. Devido a esse temor histórico, é na Europa onde mais casos de homens-lobo foram documentados. Só na França, entre 1520 e 1630, se registraram mais de 30 mil incidentes relacionados com a licantropia, todos indiscutivelmente verídicos. No vídeo de hoje, eu vou falar de alguns dos lobisomens europeus mais famosos de todos os tempos. A princípios do século XVI, na comuna francesa de Pauline, um pastor chamado Pierre Bourgault buscava seu rebanho em um bosque. As ovelhas haviam fugido assustadas por causa de uma terrível tormenta e Bourgault temia que, se não as encontrasse, perderia seu único meio de sustento e teria que buscar novas saídas profissionais, provavelmente como mendigo ou vagabundo. De pronto, Bourgault distinguiu a 3 cavaleiros negros cavalgando sob a chuva. Pareciam haver saído do nada. Nenhuma das fontes contém uma descrição mais detalhada desses homens do que essa. Iam montados em cavalos negros de grande tamanho, e suas corpulentas figuras estavam envolvidas em grandes mantos negros, tocados com capuzes, ocultando seus rostos em sombras. Ouçam, não se escondam. Só queria perguntar qual o caminho para Lyon. A reação normal de qualquer pessoa teria sido correr a esconder-se de trás de uma árvore. Mas naquela época, o povo se aborrecia o suficiente para passar o tempo em cavalgadas, a fim de entreter-se. Assim, Bourgault saudou os cavaleiros e respondeu sobre o caminho para Lyon. Também lhes contou o seu penoso contratempo de haver perdido as ovelhas. Um dos cavaleiros lhe disse que não se preocupasse, que se jurava servir ao seu senhor e confiasse nele, ele cuidaria de encontrar suas ovelhas, e Bourgault não tardaria em estar com elas. Quando o obscuro cavaleiro mencionou ao seu senhor, um relâmpago caiu nas imediações, e o estrondo fez relinchar os cavalos furiosamente. O estranho deixou escapar um risinho sinistro. Uma pessoa normal haveria perguntado quem era esse senhor antes de se comprometer, mas Bourgault era um tolo e estava desesperado por recuperar suas ovelhas. Portanto, não pensou 2 vezes e jurou lealdade a quem quer que fosse o amo dos cavaleiros. Se devia ou não à intervenção daquele desconhecido senhor, pouco depois do feliz e nada suspeitoso encontro, Bourgault acabou encontrando o seu rebanho, são e salvo. Passados alguns dias sem nenhum novo incidente, o pastor voltou a cruzar com os cavaleiros negros. Estes lhe informaram sobre a quem ele havia jurado servir. Nosso senhor é o diabo. Eles disseram. O diabo? Repetiu Bourgault, confuso. Sim, o diabo. Ele mesmo, o demônio. Ah, entendeu por fim o pastor.
No entanto, para que o preocupado Burgô pudesse concluir o pacto e beneficiar-se de todas as vantagens da seita satânica, antes teria que renunciar a Deus e ao batismo, assim como assinar alguns papéis. Resolvida a papelada, Burgô participou com os cavaleiros de uma missa negra e passou a ser considerado um anticristo. Anos mais tarde, ao ser detido e julgado ante um tribunal, declarou: "Caí de joelhos e rendi vassalagem ao diabo. Minha miserável situação me obrigou a fazer isso." Depois de um par de anos, sendo mal visto por todas as pessoas e sem pisar na igreja, Burgô se cansou de adorar o diabo e voltou à sua vida normal, abandonando a missa negra. Foi então quando o protagonista de nossa história conheceu a Michel Verdun, pastor como ele e também servo de Satã. Verdun escutou a história de Burgô com interesse e, ao ver que se havia apartado da seita, o convidou a participar em um programa de reinserção. Satã não aceitava perder adoradores. Verdun lhe apresentou a seus companheiros, que se reuniam uma vez por semana na metade do bosque, para realizar rituais ao demônio. Ali se mostrou que, graças aos dons do maligno, era capaz de transformar-se em um lobo de acordo com sua vontade. Burgô, então, ficou fascinado com essa demonstração de poder. Ele também queria converter-se em animal e dar renda solta a seus mais baixos instintos. No entanto, Verdun não podia ensinar-lhe a transformar-se em lobo de um dia para outro. Para isso, havia de se iniciar na bruxaria e ritos demoníacos. O que Burgô podia fazer até então era aplicar-se um unguento mágico com idêntico resultado. Ainda que esse é um detalhe que a história procura ignorar, nas primeiras histórias e lendas sobre homens-lobo, era frequente que esses utilizassem ungüentos para transformar-se. Alguns não precisavam de maldições ciganas nem de luas cheias, somente materiais untuosos prescritos por Lúcifer. Durante anos, Burgô e Verdun semearam o terror pelo oeste da França, cometendo toda classe de atrocidades. Entretanto, a sorte mudou quando Verdun encontrou um viajante e que se recusou a deixar-se devorar vivo por um lobo infernal. O indivíduo, que também lutava como um demônio, aplicou no lobo uma surra de pau e o animal fugiu com o rabo entre as pernas. Decidido a terminar o que havia começado, o viajante seguiu o rastro de sangue que o lobo havia deixado até uma cabana. Ali encontrou Verdun em forma humana e acompanhado da sua mulher, que limpava e vendava suas feridas. Observou também que as feridas de Verdun coincidiam com as que ele tinha deixado na peluda besta que havia atacado. Suspeitoso, pensou o viajeiro em silêncio. À vista desse panorama, o viajeiro chegou à única conclusão possível: o lobo só podia ser ele. Então, por esse acaso, ele agarrou a Verdun e o levou ante a justiça. O encarregado de interrogar a Verdun foi o inquisidor-geral da diocese de Besançon, um homem de rara sagacidade e perspicácia, com grande olfato para distinguir verdades e mentiras. Não havia confissão que não pudesse extrair, sobretudo quando tinha ferros incandescentes à mão. Durante o interrogatório, Verdun delatou a Burgô e a outro tipo chamado Philibert, com quem costumava sair em companhia. Em 1521, os três foram acusados de bruxaria, canibalismo e roubo de expedientes receitados por um médico para empregar na bruxaria. A esperança de vida era demasiado curta naquela época, por isso ninguém perderia tempo com investigações e outras frivolidades. Assim sendo, o julgamento durou pouco. Os réus confessaram haver devorado a mulheres e crianças, matado gado e copulado com lobas. Tudo isso sob a aparência de lobos. Os três culpados foram sentenciados à morte e queimados vivos na fogueira. Balas de prata? Não. Curiosamente, esses casos de licantropia foram encerrados com fogo. A segunda história trata de Gilles Garnier. Em 1573, várias crianças de um povoado foram vítimas do ataque de uma enorme besta de voraz apetite. Por sorte, nem todos morreram. Alguns sobreviveram, ainda que perdendo algum membro. Quando a criatura não tinha muita fome, arrancava um braço ou uma perna. Não era infrequente que deixasse a comida pela metade. Ainda assim, o povo tinha verdadeiro pavor. Afinal, nenhuma família
quer ver seus filhos morrerem, muito menos nessas circunstâncias. Um dia, um dos vizinhos do lugar surpreendeu o lobo em plena faena, atacando uma criança. À primeira vista, parecia um lobo, mas, ao se aproximar para afugentar o suposto animal, o homem entendeu que, sob a espessa mata de pelo e orelhas pontiagudas, o monstro tinha a aparência de um dos tipos mais estranhos do lugar, Gilles Garnier. Garnier era um tipo solitário e tranquilo, que vivia como um ermitão fora do povoado. Sempre saudava quando cruzavam com ele por o caminho. Foi o que comentaram os vizinhos, pouco depois que o condenaram pelos feitos que estamos relatando. A declaração daquela testemunha ocular bastou para prenderem a Garnier, e tampouco fez falta muito mais para condená-lo. As autoridades daquela época não podiam comparar marcas nem mostras de DNA, e em pleno período da caça das bruxas, casos desse tipo tinha todos os elementos para morrer queimado na fogueira ou afogado em um rio. Inclusive, se erravam no julgamento sobre decidir se alguém era um vassalo de Satã, pouco importava. O indivíduo iria ao céu um pouco antes e era só isso mesmo. Os bons cristãos conviviam com isso numa boa. Durante o julgamento, Garnier confessou que a pobreza e a fome o haviam empurrado a fazer um pacto com um espírito maligno no bosque. Em troca de servir ao diabo, havia recebido um unguento que podia aplicar-se para converter-se em lobo, e assim saciar sua fome, devorando a seus semelhantes. Para assegurar-se de que ele não voltaria a tão monstruosas práticas, se tomaram medidas bastante rigorosas. O jogaram em uma fogueira. Esta notícia chegou a uns parentes distantes de Garnier, que decidiram montar um negócio de cosméticos para o cuidado da pele e do cabelo. Hoje, Garnier é uma das marcas mais conhecidas da L'Oréal. Será coincidência? Será uma piada? Nunca se sabe. Terceira história. Peter Stubb. No final do século XVI, a cidade alemã de Bedburg, em Colônia, se viu assolada por uma onda de mortes grotescas. As vítimas eram animais de granja, galinhas com cabeças arrancadas, vacas pela metade e ovelhas que não eram deixadas com melhor aspecto que as primeiras vítimas. À raiz desses sinistros acontecimentos, os vizinhos de Bedburg chegaram à conclusão de que uma manada de lobos se havia estabelecido no bosque e organizaram batidas para caçá-los, mas nenhuma teve êxito. Aparentemente, Stubb estava tão preocupado quanto seus concidadãos por esses terríveis acontecimentos. Mas, de fato, a situação parecia haver afetado gravemente os seus nervos. Ninguém pensou que pudesse haver uma causa sobrenatural detrás daquelas matanças, até que várias pessoas, inclusive crianças, começaram a desaparecer em estranhas circunstâncias. Foi então quando correram os primeiros rumores sobre a presença de um monstro. Entretanto, Peter Stubb seguia saudando a seus vizinhos, cada dia com mais naturalidade. Quando se encontraram os primeiros corpos mutilados das pessoas desaparecidas, o pânico recorreu todas as ruas da cidade. Homens, crianças e incluso mulheres grávidas foram vítimas do cruel atacante, sem dúvida, um ser diabólico e sobrenatural. Provavelmente seja alguém de fora, dizia Stump. A busca se intensificou e, por fim, uma das partidas de caça deu com o rastro de um lobo enorme no bosque. Os cachorros seguiram o rastro, localizaram o animal e perseguiram até acorrentá-lo. Quando os caçadores chegaram ao lugar onde vinham os ladridos, contemplaram atônitos como o lobo, rodeado pelos cachorros, diante de seus olhos, convertia-se em um homem. Alguns dos presentes reconheceram seu rosto. Era o gentil Peter Stubb. Stubb suava copiosamente e falou: "Se não é incômodo, poderia afastar os cachorros de mim para que eu possa seguir o meu caminho?" Pediu humildemente. "E ademais, tenho medo dos lobos. Esse tema para mim é perturbador." Stubb, obviamente, estava fora de si e não tinha consciência de que era um lobo. No entanto, quando foi julgado em Colônia, confessou a maior lista de crimes atrozes jamais cometidos por uma só pessoa. Seus feitos remontavam até 25 anos atrás e incluíam assassinatos, canibalismo e incesto. Stubb revelou também que praticava magia negra desde 12 anos e assegurou que o diabo
havia dado a ele o poder de transformar-se em fera, que além dos ungüentos, Satã também tinha dado a ele um cinturão de pele de lobo, tudo que ele necessitava para se transformar no animal. Por suposto, a confissão de Stubb sobre tudo aquilo depois de haver passado várias horas fez com que alguns duvidassem da veracidade de seu relato. Stubb era protestante, e os líderes católicos do lugar estavam desesperados por atacar o protestantismo de alguma forma, e isso foi determinante para a sua condenação. A execução de Stubb foi tão terrível quanto seus crimes. Seus pés e mãos foram amarrados a uma grande roda, e a pele foi arrancada com pinças incandescentes. Partiram seus ossos com bastões de madeira e lhe cortaram a cabeça. Uma vez aplicada a sentença de morte, queimaram seu corpo até que não restasse mais do que cinzas. Por último, cravaram sua cabeça em um pedaço de pau com um letreiro que dizia: Homem-Lobo. A amante de Stubb, Catherine Trompin, também foi torturada e queimada na fogueira, sob suspeita de ser um demônio enviado por Satã para perverter aos homens e levá-los ao mau caminho. O tribunal não tinha certeza de que fosse um demônio, mas como a mulher era bonita e misteriosa, foi o suficiente para que a condenassem por bruxaria. Aqueles tempos eram absolutamente complicados e, sem dúvida nenhuma, injustos. A quarta e última história é sobre Jean Grenier. Na França, mais especificamente em Bordeaux, temos outro caso documentado de um homem que foi julgado em 1603 por sua condição de homem-lobo, um jovem vagabundo chamado Jean Grenier. Depois de ser capturado pela habitual lista de crimes nefandos, Grenier relatou ante o tribunal que um cavaleiro alto e obscuro, cuja pele estava fria ao tato e que se fazia chamar o Senhor do Bosque, lhe havia tomado como servo e convidado a unir-se à sua seita satânica. Renuncias a Deus e entrega tua alma a Satanás? Perguntou ele. Grenier, encolhendo-se, respondeu amedrontado: Claro. Não podemos julgar duramente a Grenier se nos pusermos em sua situação. Como já foi dito, no século XVII, quando o povo estava pelo campo, padecendo enfermidades ou morrendo de desnutrição, toda solução era uma possibilidade, por mais absurda que fosse. Unir-se a uma seita era uma maneira tão normal quanto qualquer outra de matar a fome. O autoproclamado Senhor do Bosque lhe deu um unguento mágico e também uma capa de pele de lobo, para que o rapaz pudesse transformar-se na besta. Nada que já não tenhamos visto antes. O mais suspeito é que o Senhor do Bosque podia ser um dos cavaleiros da história de Pierre Bourgault. Grenier contou ante o tribunal que, junto a outros 9 membros da seita, todos eles homem-lobo, havia matado e devorado a inumeráveis pessoas, sendo as mulheres jovens as suas favoritas. Entretanto, os tempos deviam de estar mudando, porque o tribunal, em lugar de sentenciá-lo à morte, condenou a viver recluído em um monastério. Se algo nos demonstram todas essas histórias, é que ser homem-lobo não vale a pena. Portanto, se você cruzar com um cavaleiro negro no bosque e que te faça uma oferta de trabalho, desconverse. Imagina-se que aceitar uma oferta de servidão a Satã até o fim dos tempos não tem sido uma boa ideia ao longo dos séculos. Bom, gente, brincadeiras à parte. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreve, que isso estimula bastante a gente a trazer mais conteúdos como esse. Obrigada pela companhia, abraço e até a próxima!